Olá, meus senhores, hoje aqui no canal do Hit no Futuro, vamos desmiuçar muito bem aqui como é que tá a nossa sociedade, cara, porque hoje não tá para brincadeira, hoje em pleno 2026. Bom, eu queria abordar aqui com vocês, né, os temas que serão escola, família, trabalho, política e agenda 2030. Aí vocês perguntam, por que agenda 2030? Bom, isso vocês estão vendo que tem muita bagunça hoje no mundo e não é pouca, né? Porque tudo que está acontecendo em volta é proposital contra o homem, principalmente o homem moderno, né? Então, nesses últimos anos, né, eu venho observando muito a bagunça que está na nossa sociedade. Mas como eu falei anteriormente, vamos começar realmente com o que eu falei para vocês, né, que é a proposta dos temas, né, do que eu vou abordar com vocês, né, que é escola, família, trabalho, política e agenda 2030. Bom, para muitos, né, que já viu o meu canal e o estilo do canal, o canal aqui é envolto, né, contra o homem moderno, né, que está caindo nessas armadilhas, né. Temos a misandria, temos o feminismo, né, que está muito forte aqui no nosso país, e também a parte de política brasileira que é extremamente horrível aqui. Vocês sabem que isso aqui foi feito para nos prender e fazer, né, nós homens de escravos, né? Então, começando com a escola, né? Ali no início, né, vocês já perceberam, né, o comportamento dos alunos, né? Você vê muito bem ali os traços dos pais, né? Porque eu, quando tinha volta dos meus 8 anos de idade, 10 anos, ali eu já percebi algumas coisas que hoje só se concretizou na minha mente, né, que é o comportamento, né, e ali você vê que é uma bagunça dos alunos, que é extremamente horrível, cara, é extremamente, o professor, assim, na sala de aula, ele não tem, digamos, autoridade ali, né, contra os alunos, porque eu me lembro ali que eu estava na faixa dos meus 8, 10 anos de idade, eu observava muito isso, que o professor não consegue, cara, não consegue dar aula, e a esquerda brasileira, ela educou os alunos para ser selvagens, né, para ser o famoso orangotango e babuíno. Então, ali eu via muito isso, eu não conseguia aprender muita coisa. Eu juro para vocês que até meus 18 anos de idade, quando terminei o ensino médio, eu só conseguia aprender muita coisa porque acabou o ensino médio, né? Eu fui procurar pela internet estudar bastante, né? E aprender muita coisa. Mas, tirando aqui, isso não tem nada a ver, a escola pública hoje está contaminada, cara. Aí você pega todos os tipos de aluno, né? Da fase pública, você tem pais ali que tem algum salário bom, uma média salarial bacana, só que eles botam os filhos na escola pública, né? E tem os que realmente não tem o que fazer, eles botam na escola pública e mistura todo mundo, né? Aí você já sabe, né? É zoadeira, gritaria, o professor não tem poder na sala de aula, né? E as professoras, você sabe que as professoras que tem braço de merenda, né? E aquelas professoras lá dos anos 2000, né? E a maioria ali já vem com essa ideologia do Paulo Freire, também eu não esqueci o nome aqui, mas eu acho que é o Vygotsky, essa turma toda aí que só acabou, degenerou a mente de muitos alunos aqui no Brasil, né? Aí os professores que já vêm com ideologia marxista, né? Com aquela ideia, o aluno ele não pode sofrer nenhum dano psicológico, você não pode chamar ele de burro, porque não pode dizer isso e aquilo. Cara, os professores no início do século XX, cara, sentavam o cacete, tá entendendo? Abria a mão e metia o pau, tá entendendo? Só que, naquela época, realmente existia professores. Hoje não existe professores. Os professores já vêm com um mecanismo de romantização, né? Porque o aluno, ele vai sofrer. Quando ele sair do ensino médio, ele vai sofrer pra caramba, cara. Isso começa no jardim de infância para o ensino médio, né? Ali tu vê na quarta série, né? Aquela sacanagem toda, aquela bagunça. O professor não tem direito a nada. E o professor já tem essa mente com essa ideologia marxista. E o do Paulo Freire também. E o que a gente aprendeu no cristianismo, que a gente já sabe, né? Que é o básico, né? Que é para você amar o próximo e amar a si mesmo. Só que você tá na escola pública, você já sabe. Ali todo mundo se odeia, tá entendendo? Até o ensino médio, todo mundo finge que é amiguinho, tá entendendo? E depois é só farpa nas costas, né? Assim vai ser o mercado de trabalho, por aí vai. Mas o que vemos é de fato uma bagunça, né, que começa logo cedo, né? No jardim de infância, no ensino fundamental, ensino médio, e depois faculdade e cargos de trabalho, por aí vai. Então, a nossa sociedade já está bem doente, né? Para ser bem sincero, está bem doente. Mesmo com o cristianismo, meio que não tá dando, cara, não tá dando. Vocês podem ver aí no meio da rua que não tá dando. E a mídia, ela favorece isso muito, né? Porque nos anos 2000
tinha aquela música lá do vai descendo na boquinha da garrafa, aquelas porcaria toda ali que a gente escutava, né? Que a gente escutava entre aspas, né? Porque a gente tinha que escutar porque é o que tinha na TV aberta a gente assistir, né? Aí, para quem tinha um pouquinho mais de condições, tinha um computador, internet, esse pessoal voou, tá entendendo? Voou, aprendeu muita coisa. Muitos são donos de sites, como o Peter Jordan, o Nerd, né? E tantos outros aí que aproveitou o boom dos anos 2000. Esses que se aproveitaram, né? Aproveitaram e conseguiram, né? Principalmente quem tem 45, 50 anos, esse pessoal voou. Quem não tinha, tipo, quem nasceu em 89, por exemplo, geração, acho que é Y, se não me engano, né, da década de 80, esse pessoal teve a oportunidade, quem tinha seus 15 nos anos 2000, cara, teve oportunidade demais, cara, para crescer e fazer dinheiro. A geração Z, a nossa, minha geração em si, ela se torou pra caramba, cara, se torou pra caramba, porque não adianta você fazer faculdade, porque você sabe que vai se ferrar, né? Você vai se ferrar legal, porque não tem, vamos dizer, empresas para conseguir abrir capital aqui por causa dos impostos que os políticos, né, introduziram, né, bem no nosso rabo, né, em todo mundo praticamente. E a escola já tem esse problema todo, crônico, né, que tu vê logo no começo, que os alunos já é babuíno, cara, já é babuíno. Até os que têm condições mais, um pouquinho a mais, também tá virando babuíno, cara. Aí o que acontece? Na escola, você sabe que tem essa bagunça, vai começar a degeneração, assim, vergonhice, essa safadeza, né, dos alunos ali com 11, 10 anos de idade, e vai chegando nos 14, 15, e as meninas, cara, você sabe que elas são as primeiras a começar a mudar o corpo, né, em si. E por isso que eu falei que o meu canal aqui é quase pra Red Pill, tá entendendo? Eu só não boto Black Pill porque eu tô estudando um pouco mais o tema, né, mas, e estudando mais e mais e observando como é que tá as coisas, né. E, assim, Olavo Carvalho já falava sobre essas coisas que está acontecendo hoje, né? Quem falava muito do Vygotsky e esse maluco do Paulo Freire aqui no Brasil, né? Da teologia da libertação. Aí o professor não tem autoridade, você sabe disso, e tem essa bagunça toda, né? Nessa sociedade. Aí eu tava, né, me lembrando, né, dessas coisas aí do fundamental, ensino médio, eu me lembrei muito como é que tá as coisas hoje, né? Aí tem a TV aberta, tem essa putaria toda que vocês colocavam, né? Essas novelas também que só ensinam a putaria, a Malhação também. A Malhação, é bem engraçado que Malhação, quando eu saía na minha quinta série, eu chegava à tarde, não tinha essas putarias que tinha hoje, né? Hoje já acabou, né? Eu acho que eu nem ligo mais TV, eu nem sei se tem mais Malhação. Mas, naquela época era só chegar e assistir, não tinha aquele negócio, né, negócio de professor esquerdista, essa porra toda, né, e era algo mais light, assim, não tinha muito esquerdismo, né. Aí hoje, meu amigo, tá esquerda total, cara, esquerda total e romantização, dando ênfase ao feminismo, né, também. Os homens hoje estão muito afeminados, né, vocês podem ver que a alimentação hoje é baseada em carboidrato, biscoito recheado com gordura hidrogenada, aquele sorvete que não é mais sorvete, né? E por aí vai. Vocês estão vendo que a testosterona, né, do homem caiu bastante, né? E eu me lembro muito bem que as coisas não eram tão horrível como antigamente. E hoje a gente sabe que com a inflação de 15% a 20%, um imposto de 35%, não está cabendo mais, né? Está insuportável. Então, por esse passar desses tempos, né? Eu vi que na escola pública começa ali também a profanação da mulher, né? Aos 15 anos, 16, aos 11 anos você já vê que tem muita putaria em si, tá entendendo? Principalmente por parte das meninas, e os meninos vão na onda, né? Mas eu via isso muito, né? E na escola pública, cara, se você tem filho, se você puder, pelo menos tirar das grandes cidades, que tem a média de 250 mil a 300 mil habitantes, cara, você tem que tirar seus filhos da escola pública, porque, sinceramente, ali é um reduto de doentes mentais, tá entendendo? E você está misturando seus filhos com filhos de outros e você não sabe o que é que tem ali, né? Principalmente bullying, essas coisas também, que rolava muito. Então, o que eu acho é que não é que eu acho, que eu tenho certeza que não dá, cara. Hoje em dia não dá pra você deixar seus filhos em escola pública, né? Talvez até privada também tá indo pro mesmo caminho, né? Mas ter o dano menos possível, ter o menos dano que você tiver para o teu filho, né, no futuro, né? Então,
tava me lembrando muito bem disso na escola, né? As meninas lá começam com 15, começa a ter a fase da hormonização, né? Da parte do hormônio, né? E a gente sabe que esses frangos de hoje em dia tá tudo cheio de hormônio, né? E as meninas, umas lá para de poxa, né? E você com 15 ali meio magrela, as meninas com 15 anos já tinha mais corpo que vocês, né? E naquela época assim, né? Eu olhava e falava, cara, não tem condições disso não, tá entendendo? Aí o povo fala assim, deve estar comendo, deve estar tomando algum tipo de remédio aí, porque deve estar fazendo uma safadez, aí tá tomando, né? No caso seria aqueles, quando me falha aqui o nome, né? Que faz com que a mulher não tenha a período do dia seguinte, né? Que não tenha filho, né? Então, isso fazia com que elas engordassem. Mas para mim tem a ver muito com frango, né? Com alimentação industrial, né? E as mulheres hoje estão tendo mais testosterona do que o homem, né? É engraçado, porque a mulher tem a genética dela é aprimorada para ter gordura, né? Estrogênio, né? A gente chama de estrogênio, né? O hormônio que ajuda ali a mulher a ter mais, vamos dizer, não energia, né? Porque nós homens a gente possui testosterona, né, em si, né? E músculos, né? E a gente necessita de proteína, carboidrato, essas porra toda. A mulher não. Se a mulher comer a proteína, vai virar carboidrato no corpo dela. Ela pode fazer o esforço que for, ela não tem a testosterona como tem, né? E é isso, né? E a mulher é feita de estrogênio, praticamente. Aí, eu tava vendo isso aqui, eu falei, cara, a genética da mulher e todo o processo que ela tem, ela amadurece muito rápido, né? E na escola pública a gente vê isso, né? Aí já começa a namorar com garotos de 20, né? Um garoto de 14, 15 anos namora com um garoto de 20, 21, né? Eles vêm pegar na moto e tal. E acontece muito isso, né? E eu vejo isso que tem muito a ver com a família também, né? A baixa renda, né? As famílias mais pobres e humildes e tal. Isso acontece muito, né? E a mulher, ela pensa muito na parte material, né? Financeira do que a parte, digamos, intelectual e racional, né? E a mulher é um bicho emocional em si, né? A mulher é um bicho emocional. Então, eu me lembro muito que o Coruja de Carvalho estava falando sobre isso e eu me rachava de rir, porque eu sei que é isso mesmo, né? Então, realmente tem muito, muito, muito isso. Aí, o segundo ponto aqui que eu quero, né, entrar com vocês, né, e abordar também, que é a questão da parte da família, né? E já estamos entrando, né, em si. A família em si, se for baixa renda, você sabe que a mulher ela vai tender a fazer aquele, né, ir diretamente para a parte material e procurar um homem que consiga fornecer isso para ela, né? E isso a gente vê logo cedo, né? Mas tem a parte dos Zé Droguinhas, porque elas realmente elas piram nos caras que é Zé Droguinha, porque, cara, a mulher, ela já como dizemos, é emocional, né? E a parte racional dela é muito inferior. E o que elas querem também é muito adrenalina, né? Não sei se vocês prestam atenção, mas elas curtem o cara que é bandido mesmo, velho. E ela gosta de cara que possui adrenalina em si, né? Tanto que elas pulavam na moto, subiam na moto, faziam aquelas algazarras, né? Aquelas putaria de jovem de 14 anos, 15 anos faz. Mas a mulher em si, ela tende a isso, né? Então ela gosta de viajar, andar pra cima e pra baixo, curtir e fazer tudo que merda. O homem em si, aos 14 anos em si, 16, ele fica mais no canto, né? No canto dele assim, né? Só observando as coisas, né? Tem os que são mais elevados, né? Que os pais têm mais condições e aí, e se eles vão, né? De fato, abarganhar aquilo ali de acordo com a condição financeira dos pais deles, né? Por exemplo, se tem um maluco de 16 e uma garota de 14, né? O cara vai desenrolar e vai bater o papo e vai fazer o que tem que ser feito. Se o pai dele tiver uma moto, um carro, ele vai fazer isso, né? Ele vai fazer isso. E vai fazer a primeira penetração ali na garota de 14, 15, 16 anos. Né? A mesma coisa que acontece também quando o homem tem 20 ali, espera a garota também e só fica rodeando. Ele já viu o sistema inteiro, tá entendendo? Ele viu o sistema inteiro. Quando ele consegue o primeiro emprego, ele só passa de frente com o carro na frente das escolas, tá entendendo? E é isso que acontece, cara. Aí na oitava série começa ali a arrumação toda, aí no ensino médio, né, desenrola aquele paranoia, né, da mulher com um cara de 20 e poucos anos. Aí eu me lembrei de um fatídico dia que eu tava vindo do ensino médio, né, aí eu tava chegando, aí tinha um professor de inglês. Cara, o cara é gordo pra caramba, velho. Ele é muito gordo. Aí, beleza, era legal e tal, com todo mundo assim, né. Tinha um carro, tinha
uma picape, se não me engano. Aquele carro, parece que é 4x4, né? Parece um Jeep. Aí tava eu e o CDF, né? Um colega meu que ele é muito bom em matemática. O cara era fera em matemática, né? Aí a gente tava saindo, né? Ali pra ir embora pra casa, né? Já era 5 horas. Aí vi na pé, ali no 5 do ano, né? Do ensino médio. Tinha uma garota que estudou comigo na 8ª série. E depois, cara, depois desse ocorrido, que eu e ele viu ele com ela, né? O professor com ela. Ela tinha 17 anos na época, 16. Cara, ela meteu o pé, cara. Ela nunca mais olhou pro rosto da gente, tá ligado? Isso foi em 2000 e... Cara, eu não me lembro, mas foi 2013. 2013. Então, a gente passando na esquina, a gente viu o professor batendo papo com ela, tal, conversando com ela ali. Aí eu falei, caralho, e essa garota, velho, na 8ª série, na 7ª, ela só andava com o Zé Droguinha, cara. Só andava com o Zé Droguinha. Tinha aquelas paradas de time de futebol, né? Gangues, né? Essas coisas aí, né? Máfia vermelha, blá blá blá, essas porcaria aí que tem de futebol, né? Aí, beleza, né? Ela andava muito com esses malucos, né? Mas já era uma garota bem rodada, né? Eu me lembro muito bem. Aí, quando chegou no ensino médio, né? Ela olhava assim pra minha cara, eu olhava assim, eu falei, eu já sei o esquema, né? Aí eu falava até com os colegas meus, às vezes, assim, e eu falava, porra, velho, cai fora, que vai dar merda pra vocês. Ali com meus 17, né? Aí, beleza, aí quando eu tava com esse colega meu, que é muito fera em matemática, a gente vira pro lado, a gente vê ela com esse cara, com coroa, que tinha uns 40 e poucos anos, tá ligado? E, assim, tu vê, cara, que começa assim, cara, a mulher, ela vai rodando muito, 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 ela vai se aproveitando, né, da juventude dela, né? Então, isso, às vezes, tem a ver com a própria família. Como eu falei pra vocês, é baixa renda, tem uma média ali de salarial de 3.500, 4.000 reais, né, e tem um ou dois irmãos, cara, não sobra nada direito, assim, de dinheiro, né, pra garota e pro garoto, às vezes, né, que é da mesma família, né, não sobra nada, né, pra essas pessoas. Aí, o que essas garotas fazem no começo é começar a barganhar, começar, né, andar pra cima e pra baixo, querer experiências, né, por aí vai. Tudo bem, isso é parte do ser humano, né, mas da mulher em si a gente sabe que é assim, né. E vai logo, vai barganhar, vai tentar conversar com o professor, vai desenrolar, e isso que ela desenrolou. Mas hoje eu vejo ela com outro cara, né, que eu, sem querer, eu tava vasculhando, né, entre aspas, né, no meu Facebook, porque eu tava procurando uns colegas meus das antigas, né, que eu queria conversar, tirar um papo. Aí eu acabei encontrando o perfil dela, velho, sem querer, porque tem um colega meu que ele é meu colega, né, lógico, eu sigo ele, e ele também segue ela, né. Aí o Facebook acaba, né, meio que o algoritmo acaba indicando, né, pessoas que você segue, né. Ou que você não segue, mas você segue aquela pessoa, que, né, que é o seu colega, segue essa pessoa, né, e acaba indicando para você, né. Então, como é meio que próximo do ciclo, né, de amigos, né, acaba aparecendo. Bom, aí hoje ela tá na França, meio que na França, com um cara lá moreno, né, que, se você olhar, cara, você já sabe que é meio pinta-cocô, né, que esse cara que é meio que é de futebol, essas coisas assim, de gangue, né, essas coisas. E já rodou o mundo assim e pegou o otário, tá ligado? Aí tá lá na França, né? Aí eu fiquei, cara, aquele professor, tipo, deve ter feito umas merdas bacanas com essa garota, né? Andado pra cima e pra baixo durante 3 anos. E deve ter dado um negócio por aí, você já sabe, né? Sacanagem, né? Safadeza que acontece, né? E esses caras aqui tem 40, eles são espertos, né? Eles sabem que é assim, né? Eles já sabem todo o sistema, eles sabem o esquema. E eles fazem o que tem que ser feito, né? Aí hoje, né? Essa mulher tá na França, né? Porque já é mulher, tem uns 30 anos, né? Eu sou de 96. Tá lá, né? Com o otário lá. O cara beijando na boca, você já sabe, né? Já vem na cabeça, né? A ceboseira, né? Mas enfim. O cara deve estar com a boca caindo uma hora dessa, né? E eu falo pra vocês, cara, é exatamente isso. É família de baixa renda, a filha que não tem conhecimento. Eu me lembro que ela era muito inteligente, ela era muito boa em matemática, essa garota também, era muito boa em matemática e inglês. Mas tu vê que é ali, cara, que começa na mulher, né? A esquisitice, né? A parte emocional da mulher e a adrenalina, porque nem a parte racional, porque tu assiste aquele filme O Pânico, você lembra daquele filme Pânico, que é de comédia? Cara, aquele filme ali, se você assistir, tu vai tirar muita coisa ali de Red Pill e Black Pill, se quiser, que é a mulher que é ingênua,
né, ingênua, entre aspas, né, mas que ela é um pouco inteligente, mas ao mesmo tempo de ingênua, tá entendendo? Só pra fazer aquelas merdas. Cara, eu assisti aquele filme, aquela personagem lá que tinha um cabelo curto. Cara, eu rachava de rir, porque eu olho pra hoje, exatamente hoje que é a mulher, tá entendendo? Aí eu queria até botar aqui o filme Idiocracia, porque se vocês assistirem o filme Idiocracia, você vai ver que às vezes, se você ligar o ponto, tem muito a ver, assim, tá ligado? Com a mulher, tá entendendo? Tem uma mulher lá que é no filme Idiocracia, que ela é prostituta, tá ligado? Ela fala com o cara lá, o personagem principal, que ela é prostituta, né? E esse é o trabalho dela. E ele sabe que é o trabalho dela, só que eles meio que entram na a câmara endocrinogênica, né? Endocrinologia, eu acho que é assim o nome que se dá, né? Que você se congela no tempo, né? Você fica congelado lá na máquina, né? E nesse filme, Idiocracia, se passa 200 anos, se não me engano, e eles despertam dessa máquina, né? Se despertam, e o cara que era militar, né? Que era militar na época, que ele era muito inteligente, ele tinha recusado todas as propostas, né, do governo para liderar. Ele não queria liderar, né? Aí, se passaram 200 anos, lógico, né? Que eu acabei adiantando aqui, ele conhecia essa mulher que era prostituta, que também entrou na câmara de congelamento, né? Para o futuro. Aí lógico, ele sabe, na cabeça dele, ele não sabia, se não me engano, ele não sabia que a mulher era prostituta, tá entendendo? Mas ele vai pro futuro, ele vê que no futuro que só tem pessoas idiotas, né? E burras, né? E a mulher em si, ela começa... É engraçado que ela sabe que ela é prostituta e ela fala pro outro cara, o cara lá que é meio burrão, né, que é do futuro, ele tenta entrar em conversa com a mulher e fala, pode ser agora, sei lá o quê, ou a mais tarde. Aí ela, pode, mas daqui a 4 dias você aceita? Aí, aceito. Aí, não, mas eu pago agora, mas daqui a 4 dias a gente faz um negócio, né? No caso o maluco lá que é burro, né? Aí ela viu assim, ela viu que o cara era burro mesmo, tá entendendo? Ela falou, tá, daqui a uma semana. Aí, tá bom, daqui a uma semana. Só que daqui a uma semana é 7 dias, né? E ele tinha falado 4 dias, né? 4 dias e ele não quis, né? Eu me recordo muito, acho que foi mais ou menos isso. Cara, é muito engraçado, tá? Aí, tipo, a mulher é burra, é burra. Aproveitadora, tá ligado? E ela se aproveita mais ainda, né? Dos burros, né? E é um tema que eu quero botar pra vocês, né? Que é a idiocracia, né? E eu vejo isso que vai acontecer de 2030 em diante. Eu vou comentar sobre isso, né? Logo à frente, mas não agora. Né? Sobre o emburrecimento da população brasileira, né? Sim, como eu estava voltando aqui, né? Sobre a quilometragem da mulher em si. E com o filme lá do Pânico, né? Tu vê a ingenuidade da mulher, né? Ao mesmo tempo vê a vantagem que a mulher também tira sobre a ingenuidade, tá entendendo? Aí aquele boneco lá, todo mundo odeia, do Pânico, né? Ele vê que a mulher é burra mesmo, ele vê que a mulher é burra, tá? Ele vê que a mulher é burra, ele faz tudo o impossível, só que a mulher acaba fazendo algumas maracutaias sem querer, sem entender também, e acaba ferrando o maluco lá todo mundo odeia, do Pânico, né? O Pânico, né? Aquele filme lá de comédia, né? E, tipo... Cara, não importa o que a mulher faça, ela sempre vai estar certa, porque o governo em si dá respaldo para ela, né? Dá poder para a mulher, né? Por causa dessas leis aí, da misoginia, misandria, que vocês querem passar algumas leis aí, e a Maria da Penha, essas porra toda aí, né? Sem necessidade, mas enfim, né? Aí, lógico que a mulher, ela é uma meio que dissimulada, né, também. Ela faz as merdas, tipo, eu fiz isso, mas não fui eu. Foi ele aqui, a culpa é dele. É terceiriza, é infantil, é emocional, mulher. E a gente vê que a família em si, quando não tem estrutura, cara, essas mulheres, elas vão ferrar muito com os homens, né? Vai ferrar pra caramba, né? Principalmente se ela for mimada um pouco, tá entendendo? Mesmo uma família pobre, né? E também a parte do trabalho, saindo aqui, lógico, da família, né? Família de baixa renda, né? Que está ali abaixo dos 3 mil e pouco, né? 4 mil.
Tu vai ver também na parte do trabalho, né? No dia a dia do trabalho, né? Que eu tô entrando agora, né? Esquisito aqui do trabalho. Que, por exemplo, tu tá trabalhando no atacadão. Eu já trabalhei no atacadão, não sei como é que é. O que tu vai ver é mãe solteira, né? Mãe solteira em si, com 1 ou 2 filhos. Tu vai ver muita mulher idosa de 50 anos trabalhando. Você vai ver também idosos, os boomers, né, em si, da década de 60, né? E também tu vai ver a nossa geração Z, né, de 25 a 30 anos. E essa geração, se não me engano, é a geração dos anos 2000, 2005, que não sei se é os millennials, é isso? Não sei se é os millennials. Que eles... Eu acho que é millennials, né, 2005, né? Não sei se é isso, se botar no comentário aí, né, me corrigindo, que esses daí estão na casa dos, se me engano, 23, eu acho, 23 anos, né, 23, 24, eles estão entrando também no mercado de trabalho, já tem um bom tempo, né, e tem os outros que são de 2007, né, 2007, 2008, também faz parte deles, né. Então, eles estão começando a entrar agora no mercado de trabalho. O que eles vão ver em si, né, vai ser digamos, um mercado de trabalho totalmente nada a ver, porque vai ter os robôs, né, que é isso que eu quero abordar em 2030, da agenda 2030, né, e esse pessoal vai se ferrar pra caramba, né. Aí, enfim, o que eu quero falar aqui sobre a parte do trabalho, né, que não tem nada a ver ainda. As mulheres, cara, para supermercado não foi feito, cara. Não foi feito para mulher trabalhar em supermercado, né? Só que a gente sabe que, como eu falei anteriormente, a parte de renda meio que abaixo de 4.000, 3.500 reais, né? Se essa mulher, essa menina, essa garota de 18 a 20 anos, mora em uma família que tem uma média de 1 ou 2 irmãos, e não tem tanta estrutura assim, né? Ou até 3 irmãos, essa pessoa ela é obrigada a ir a trabalhar, lógico, né? Então, tu vai começando ali a parte da carreira, aquela sacanagem toda que a mulher passa, né? Aquela experiência que elas têm, né? Mas as mulheres de 30, que eu percebo, elas estão mais por necessidade, né? Porque já acabou a carreira delas, né? Do feminino, né? E o que tem pra ela, o que é? Elas vão procurar os betas, né? Aí o que eu prestei atenção, vou dizer aqui, no comportamento da mulher em si. As que têm 30, 35 e têm filho, vão querer repassar isso pro trouxa, né? E eu me lembro muito disso, me recordo muito disso, que eu quase caí nessa... Não caí, né? Porque eu não sou idiota, né? E eu quase me queimei, entre aspas, porque eu me afastei, tá entendendo? Me afastei dessas pessoas, né? Comecei a ficar mais sério, né? E sempre no trabalho, sempre tem meio que um boiola, um viadinho que fica jogando, né? Jogando pra cima pra você, né? Tipo, querendo arranjar um cupido pra você, uma mulher pra você, né? Olha assim, eu falei, cara, esse maluco aqui tá querendo me ferrar aqui, né? Ela falou assim, não, você não quer conhecer essa mulher e tal? Eu falei, não. Não, ela tá afim de você. Eu falei, não. Ela falou, tem filho? Eu já sei que ela tem filho. Né? Foi isso que eu falei, eu já sei que ela tem filho. Eu falei, não. Aí eu pensei, não, mas tu é tão legal. Eu falei, sim, ser legal é uma coisa, ser bom é uma coisa. Mas tolo, idiota eu não sou, né? Porque na Bíblia fala muito isso, né? Esquisito, né? Na Bíblia fala, o homem é bom, porém tolo, né? E eu me lembrei disso na hora, né? Eu falei, cara, esse maluco aqui esse boiola quer que eu caia na armadilha, que eu me ferre, trabalhando naquela 6x1 aqui, pra me ferrar aqui, cara, o meu dinheiro suado, não, porque eu conversar muito com meus colegas sobre a parte de empreendedorismo, para você tentar empreender, né, só que hoje no Brasil você sabe que é inviável, né, e é um ponto que eu vou entrar muito em acesso com vocês nesse canal aqui, né, e eu naquela época eu tava no pique, né, de poupar dinheiro, né, poupar 80% do meu salário, assim, não 80% na verdade, né? Tô entrando aqui em confronto. Na verdade, não é 80%, era 30%, né? Eu dava 70% para casa e eu ficava com 30%, né? Então, é 70% e eu ficava com 30%. Aí o que acontecia? Que o meu dinheiro começou a virar uma bola de neve, né? Eu deixava um CDBzinho, né? E às vezes eu comprava produto para revender, né?
Às vezes eu comprei até uns pedais de guitarra, eu revendia também, tinha uns colegas meus que tocavam guitarra, eu pegava, comprava uns pedais no mesmo dia e ia entregar, né, no trabalho. Então, só as camisas que na época eu comprei assim, meio que deixei de lado, as camisas para revenda e tal, que hoje em dia não compensa você comprar roupa no atacado, né, por causa do Mercado Livre, né, ou um ponto que eu quero entrar com vocês em si, né, no futuro. E sim, aí eu observava muito que esse maluco queria passar pra cima, tá ligado, pra me ferrar mesmo. Aí, porque eu fazia, né, eu era legal com todo mundo, lógico, né, você tem que ser, pelo menos uma pessoa, assim, amigável, né, no dia a dia no trabalho, e no supermercado não é tão diferente, porque você trabalha com pessoas, você trabalha com o cliente, né. Cara, o que eu via nas mulheres em si também, tirando essa parte aqui, né, do boiola, porque eu não sou idiota pra cair na armadilha, né, por isso que eu tô fazendo esse canal, a mulher em si, ela vai sofrer muito, principalmente a mais jovem, de 20, que é na parte do trabalho, da escala, tá entendendo? E também da pancada que é o dia a dia no trabalho com o cliente, porque o cliente, cara, ele inferniza mesmo e quer estar no direito dele mesmo. E toda vez sempre tem aquela balança, né, que você vai lá e pesa a carne, né? Às vezes é ao contrário, né, no frigorífico, né? Você vai pesar a carne. E o que acontece é que os clientes, quando eles vão exigir algo, né, que eles têm direito, as mulheres se ressentem. Eu observava, cara, eu via muito isso, cara. E as meninas ficavam muito pistola, tá ligado? Quando alguém vinha encher meu saco, tipo um cliente, eu ficava rindo, tá ligado? Assim, porque eu usava, na pandemia, eu usava máscara, né? E eu rachava de rir, porque, tipo, velho, é umas besteiras, sabe? Que o ser humano briga, né? Por, às vezes, é umas besteiras mesmo, tá ligado? Tipo um salgadinho, o cara, não, eu quero fazer esse salgadinho aqui, tá faltando tanto centavo e tal. Aí ele sabe que não dava pra passar e queria passar e tirava outra mercadoria. Eu falei, cara, passa essa merda logo, ou esquece, tá ligado? E aí às vezes não queria comprar e deixava a mercadoria, aí lá vai tu pegar a mercadoria e botar de volta pro local. E acontecia essas merdas, né? Aí tu vai girando o dia a dia, né, da mulher, né? E ela vai vendo essas coisas, levando pancada, né? Vai vendo gente pra xingar ela, né? Aí teve uma vez que uma garota no caixa 28, ela chorou, velho. Chorou pra caramba, porque teve uma cliente que disse que queria o dinheiro, né? Porque tem supermercado que é uma sacanagem, né? Eles mal botam moeda, né? Pra trocar, é só o mínimo. Porque o supermercado, ele quer lucro, né? Ele foda-se, né? Ele quer a gorjeta do cliente forçado, né? Aí o cliente, quando sobra meio que R$ 2 de troco, R$ 3 de troco, ou R$ 1, acontecia muito isso, a caixa perguntava, você tem R$ 1 sobrando aí? Porque a nota não dá para trocar. Aí, não, acabava deixando meio que para trás alguns clientes, às vezes, né, se chateava muito. Eu me lembro que esse atacado ele perdeu muito cliente, cara, por causa dessas coisas, né? E às vezes até o atendimento também. E eu me lembro que a mulher lá, uma senhora, ela se estressou demais, uma mulher, pra você ver, se estressou tanto que deu um esporro na menina, a menina começou a chorar, cara, começou a chorar, né? Aí tu pega todo o problema em si da sociedade, né, e desses problemas, e também, né, a quilometragem da mulher, cara, a mulher vai trabalhar, ela vai querer descontar em todo mundo. Ou, pô, até uma senhora que brigou por R$ 1, né, mas não tem nada, tá no direito dela em si, né, mas, cara, tu vê que a doença já começa assim, tá entendendo? O ódio também vai se espalhando de forma gratuita, né, mas sem necessidade, de forma indireta. E sim, o supermercado e atacado esse tem uma culpa sim, porque, porra, tu não tem, né, moeda, né, em vez de pegar sei lá, como é que chama, aqueles pontos de posto de gasolina, né, porque tem bastante moeda lá. Ou às vezes eu pegava, mas eu deixei de pegar porque eu vi que era sacanagem da empresa assim, né. Eu falei, cara, se as empresas querem, tipo, tomar logo dele a força do cliente, porra, quem tomar logo. Aí tu vê o temperamento das mulheres também em si. Eu me lembro de uma vez que eu fui. O fiscal tinha pedido para tirar um congelado, né, que estava no meio do corredor, né. E eu fui pegar, né, que eu tinha que fazer isso, lógico, né. Aí tinha a encarregada, né, em si, e é sapatão ainda mais. Ela já estava no horário dela de ir, né, para almoçar, né, era meio-dia. E ficou a outra, né, e a outra era morena, né, a sapatão era branca e a outra era morena. Cara,
Eu fiquei com essa morena, né? Lógico, né? Que ela foi fazer... Eu acho que ela tava chegando, na verdade, né? Só que eu fui deixar os frios, aí ficou outra mulher, né? Aí eu falei pro fiscal segurança, beleza, eu vou ali pegar, mas qualquer coisa me avise no interfone, tá entendendo? Fala meu nome. Porque eu fui pegar a mercadoria e eram umas 4 mercadorias ou 5 de frios, né? E tinha que colocar no lugar. E você sabe que quando você vai pegar, se você já trabalhou isso, a organização dos produtos, você sabe que é uma bagunça, né? Os preços, né? Que os clientes mexem, bagunça e tal. Cara, eu fui deixando no frigorífico, voltando no lugar certo. Cara, um minuto e meio, cara. 1 minuto e meio. Quando eu voltei, a mulher deu um esporro em mim. Essa mulher, né? Aí essa mulher, eu vou contar a história pra vocês, que ela já tem um probleminha, né? Um probleminha com o próprio marido. Cara, ela ficou muito pistola comigo. Me deu um esporro na frente de todo mundo. Cara, ali eu fiquei puto. Cara, ali eu fiquei puto. Que eu olhei assim e falei, cara, não tem condições não, velho. Fazendo tudo certo aqui nessa porra dessa empresa, tá entendendo? A mulher, não, que você foi deixar tal. Eu falei, não, mas fui deixar os frios. O segurança aqui tá de prova, o segurança e o fiscal. Aí, não, sei lá o que. Cara, eu entrei, cara. Eu entrei assim, em confronto, né? Entre aspas. Eu falei, vai tomar no. Tá entendendo? Meio que a palavra com a raiva ali dentro, tá entendendo? Só que eu tava com a máscara, né? Aí, depois que eu tava já também com problema de azia, tal, refluxo, cara, eu tava muito puto ali naquele momento, cara. Aí eu fui lá pra fora e fui cuspir, né? Que eu tava cheio de baba, né? Salivando com raiva. Aí, beleza, aí a mulher, não, que você demorou. Eu falei, eu fui deixar os frios, eu falei, tal. Cara, eu fiquei uns 30, 40 minutos. E eu fiquei muito puto. Indo e voltando, entregando, fazendo negócio e tal. Cara, tu acredita que eu tive a pachorra de pedir desculpa pra essa mulher, cara? Porque a gente sabe que quando você pede desculpa pra alguém, né, no trabalho, você que é o culpado, né? Então eu fui pedir desculpa pra essa pessoa, né, pra essa mocré. E ela, beleza, depois de 40 minutos, né, eu fui pedir desculpa. Não, me desculpe e tal, tá, eu fui fazer tal coisa, tá, pelo grito alto aqui e tal. Aí, cara, eu juro pra vocês, 1 mês depois, eu fiquei sabendo que o pessoal queria colocar eu pra fora, tá entendendo? Queria colocar eu pra fora. Aí eu, caralho, eu falei, sério mesmo? A falsidade, a sacanagem? Eu falei, caramba, eu falei, daqui pra frente eu vou dar nó cego. Eu comecei, cara, a dar nó cego na empresa, bicho. E eu já tinha tomado aquela porra daquela vacina da AstraZeneca, que eu tava muito mal, né? Eu tomei em dezembro de 2021, aquela porcaria. E no supermercado, eu tomei essa vacina no supermercado, cara. E eu me lembro que naquela época eu não ia tomar essa vacina, eu não queria, porque eu já tinha ouvido falar, né, de vários canais, como o Humberto Voltz, que falava muito sobre as vacinas, né? E essas porcarias do RNMA, que tá dando muito nas pessoas, né? Tá dando trombose, né? E má circulação no sangue. E até hoje eu vejo que eu tenho esse problema, né? É tanto que eu comecei a fazer algumas coisas, né? Pra amenizar isso, que é a oxidação do sangue, cara. Isso aí. Aí, que acaba dando trombose, né? E sim, enfim, saindo dessa parte aqui, né? Beleza, pedi desculpa pra essa pessoa e eu fiquei sabendo, né, que eles queriam me botar pra fora. Eu comecei a fazer minhas coisas assim, meio que capenga, sem vontade nenhuma. Só que a empresa começou a perceber que essa pessoa também tinha um problema em si, né? E o problema dela, né, como eu falei anteriormente, ela tinha um problema com o marido dela. O marido dela em si, cara, era maconheiro em si, né? Fumador. Aí o filho dela queria ser barbeiro, tava querendo trabalhar, né? O garoto tinha uns 16, 17 anos, eu acho. Aí eu, beleza, olhando toda a situação, falei, cara, né, como é que é possível? Por exemplo, tu vê que as pessoas são baixa renda, tem problemas na família, e elas vão querer descontar em você, cara. Elas vão querer descontar em você. Não tem como, cara. Elas vão querer descontar em você e você tem que ter muito cuidado, principalmente se você é jovem, principalmente. Eles vão querer descontar, cara. Eles vão querer descontar em você. Então, essa pessoa, cara, é uma pessoa dissimulada e eu não quero nem ver na minha frente, pra ser sincero. Aí, beleza, né? A sapatão lá, acho que essa sapatão ficava no meio com essas mulheres, né? Esse também, que só vivia fofocando por trás do balcão, né? Se você já trabalhou no supermercado de atacado, deve saber como é que é as coisas, né? Cara, era uma fofoca do caramba, velho. Umas 4 mulheres sem fazer porra nenhuma e eu fazendo 6 funções. E aí, você homem fazendo 6 funções. Estacionamento, carrinho, trocar dinheiro, né? Pegar produto, né? Descongelado, né? E guardar. Quando chega, por exemplo, se você pegou o fechamento, você é obrigado a guardar o produto, né? No local, né? Guardar, né?
e pegar todos os carrinhos e tentar colocar no máximo o possível, né, antes da meia-noite, né, ou 11 horas. Cara, era hora extra e uma empresa realmente bem fajuta, na época que eu trabalhava no atacadão, bem ridícula, né, em si. Cara, eu trabalhei que nem um condenado naquela época, na pandemia. Nunca mais, velho, bicho, nunca mais eu quero trabalhar de frente de loja, bicho. Não, na verdade, eu quero nem trabalhar nunca mais no supermercado, velho. Pode fazer o impossível, velho. Prefiro trabalhar pintando meu fio no meio da rua do que, tá entendendo? Aí, beleza, né? Essas coisas assim, cara, você que é jovem, principalmente, você fez dinheiro, cai fora o mais rápido possível de atacado. É melhor trabalhar de carpinteiro, trabalhar com os peões na obra, mesmo sabendo das sacanagens que eles falam também em si, porque você recebe mais, né? Então você pode bater até 4 mil reais no final do mês, né? Porque é melhor do que um salário mínimo de 1.500, né? Aí em si, né? Essas patifarias, né? Dessa pessoa no trabalho, eu vi muito isso, cara. Mulher fofocando em si. Eu fico imaginando, cara, será que essa sapatão, ela tá começando a ter nojo de mulher e vendo a sacanagem como as mulheres são? Porque ela é mulher, eu não sei se ela vai perceber isso, porque as mulheres são meio burras, né? São emocional, né? Então, qualquer dor que a mulher fale uma da outra, ela vai querer descontar naquela pessoa. E se for um homem em si, é pior ainda. Porque elas já são assim com elas mesmas. Imagine com nós, né? Então, eu vi muito isso, né? Então, fofocando, falando mal. Teve uma que brigou, né? No armário lá, nas organizações lá, brigou, sentou o pau na encarregada. Tem uma encarregada que era muito chata, cara. Essa encarregada, uma mulher insuportável, cara. Eu me lembro muito bem dela. É branca ainda mais. Cara, se achava demais, tá ligado? Uma mulher meio feia, tá ligado? Tipo, sabe barra 10? Eu boto barra 2, tá entendendo? Barra 2, barra 1. E tem umas mulheres que tem uns 40 e poucos anos, 35, que parecem Sabe aquele Jinx do Pokémon? Aquele Pokémon que é moreno? Que fica beijando o Brock, Pokémon, tá ligado? Eu vou botar aqui pra vocês verem depois. Vou botar aí na imagem, que é aquele Jinx, né, que tem uma boca assim, tá ligado? Cara, essa mulher, ela se achava demais, ela vivia assediando os garotos de 17, 20, 21, 25, tá ligado? A gente rachava de rir, né? Porque ela sabe que ela é feia, né? Aí os boys falavam assim, pô, tu quer me dar 100 reais, não? Ela, baby, só no final do mês que eu vou te dar aqui. Vou te dar aqui 100 reais. Ficava tirando com meus colegas da revista, né? Deu mirou e falei, tua mulher, tua 10 reais 10 aí. Mas enfim, né? Aí você vê isso, essas patifarias, essas sacanagens, né, que tem no atacado, né? Esse problema no dia a dia, né? Aí eu vi também uns otários também, tem muito otário no trabalho, principalmente homens. Os boomer, cara, os boomer são os mais fáceis de se fuder, cara. Esse pessoal... Eu fico imaginando quantas vezes esses caras se lascaram, mas ainda continua querendo entrar no buraco do esgoto, tá ligado? Do esgotinho da maldade, né? Que no caso é as mulheres, né? Eu me lembro que... eu vou comentar essa porra aqui para que isso chegue aí alguém, né? Que já trabalhou comigo, mas não quero que isso aconteça. Aí tem um fiscal maluco lá que ele viveu rodeando a outra fiscal, que eu não sei se é GP, tá ligado? Aí eu pensava que essa mulher tinha uns 35, né, por aí. Só que ela tinha uns 49, quase 50 anos, tá ligado? E ela tinha um corpo de uma mulher de 25, tá ligado? Dessas meninas. Aí eu fiquei olhando assim, aí eu fiquei sabendo que ela é mãe de outra garota que trabalha também no atacado, né? Que era no RH. E era a mesma coisa, tá ligado? Aí também eu fiquei sabendo que o cara que vinha buscar ela, que é um cara... E as duas são brancas, né? Que o cara veio buscar ela era um cara que trabalhava na Coca-Cola, né? Eu acho que era vendedor. E tem um carro assim, aquele carro de pampa, né? Cara, ali eu tirei muita coisa da Red Pill, bicho. Eu tirei muita coisa, bicho. O cara era casado com a filha dela, né? E a filha dela tem uns 20 e poucos anos. E... Cara, eu não sei se era GP também, a filha, né, em si, né? Mas o cara vinha buscar ela. Aí no dia que ela tava na frente de loja com o cara, né? E o cara tinha uns 40 e poucos anos, né? Gordão, moreno, negro, né? Aí eu virei assim, os boys, caralho, esse bicho aí tá pegando ela, tá pegando a filha da fiscal. Aí eu falei, quem diabos é a filha da fiscal? Eu falei, a fiscal, e na época eu não sabia, né? Aí eu falei, caralho, sabia não quem era a mãe dela, não. Aí ali eu tirei muita coisa por nota, porque quando chegou o fiscal lá, falou assim, tu viu, eu peguei a a mãe dela, tal. Eu virei assim pro lado, eu falei, quem? Tu pegou a mulher? Eu falei, Eu falei, não tem uns 35 não? Eu falei, não,
da menina do RH. Eu falei, cara, eu não sabia disso não. Eu falei, porra, velho. Eu não sabia disso. Eu falei, caralho, velho, que merda, que circo é esse aqui, velho? Aí, o fiscal falando que tinha pegado a mãe dela, eu falei, meu Deus do céu, velho. E a mãe dela sempre chegava bêbada, tá ligado? E ela treinava na academia, tinha um corpo bem, assim, de fitness, né? E ela só usava máscara, né? Aí tá lembrado daquele episódio do Pica-Pau, né? Que tem a mulher que é que dança aquela dança arábica, né? Fica assim, se mexendo. Eu fico imaginando assim, né? Que ela tem um negócio na boca, né? No rosto, né? Que é pra tampar a feiura, né? Aí quando o Pica-Pau tira, né? Tu vê a mulher sem os dentes, né? Eu fiquei imaginando isso, tá ligado? Eu falei, cara, essa mulher tem quase 49 anos. O fiscal acabou de falar isso. Eu pensava que tinha uns 38. E eu fiquei tentando fazer os cálculos, tá ligado? Porque se ela tinha 38, como é que ela teve, com que idade ela teve a filha, tá ligado? Se ela teria que ter com 15, né? Eu falei, nada a ver, né? Então, eu fiquei, caralho, velho. Aí eu fiquei, então ela teve a primeira filha com uns 25 por aí, 26, 27, né? Aí, isso em 2021, né? Aí eu me lembro que eu já sabia dessa parada toda, né? A filha da menina do RH, que era a mãe dela, que é a fiscal, né? Eu tirei muita coisa por nota, cara. Eu fiquei assim, falei, cara, aí esse cara que é moreno, que é negro, tem 40 e poucos anos e tá com a filha, eu falei, que porra é essa? Ou tá com a mãe da filha, né? Eu falei, caralho, velho, que merda é? Me deu um estalo, tá ligado? Aí hoje, né, se não me engano, a filha dela em si, né, já tem um filho com esse cara, né? E ela, eu não sei, né, a mãe dela, né? E o fiscal lá só rodeando, né, o urubu lá, o comedor. Ei, meu amigo, vou dizer pra você, viu, é cada merda que a gente vê, viu? E, tipo, ali começou, mas ainda Red Pill, né? E o Black Pill. E eu abordo pra vocês aí que são mais novos. Vocês tomem muito cuidado, poupe dinheiro e não caiam em armadilhas, né, desse mundo, para vocês não se ferrarem. Porque eu já estava de olho em muita coisa e eu não queria me ferrar, eu queria só fazer dinheiro, ficar o mais longe possível dos peões ali, né? Não ter, que o pessoal perguntava assim, perguntava muito, fulano tal, tu não tem WhatsApp? Eu falava, não tenho não, cara. Tenho WhatsApp não. Eu falei, nem celular, eu falei, meu amigo, eu sou pobre, sou CLT, tu acha que eu vou ter dinheiro pra comprar celular agora? E a empresa ficar enchendo o saco, tá ligado assim? Eu falava que não tinha, tá ligado? Ou falava, eu só tenho um número do telefone lá de casa, lá, tal, residencial, mas celular não tenho, não. Celular, a pessoa, por que você não tem? Eu falei, é muito caro, assim. Celular de R$1.500, eu não tenho dinheiro pra comprar isso não, R$1.000 não. Meu dinheiro é só pra comprar o básico. Cara, eu era muito... eu fazia de tudo pra me proteger, tá ligado? Aí, nesse período aí e tal, né? Vendo essas rumação toda, eu falei, não, tá na hora de cair fora, não aguento mais isso aqui, tá ligado? Fiquei 2 anos, né? Isso no trabalho, né? Aí eu pedi pra sair, né, do atacado, né? Com meu dinheiro eu comprei um computador, comprei minha impressora 3D, né? Comecei a editar vídeo, fazer minhas coisas, né? Ou ficar preso com salário de R$1.500 é foda, né? Principalmente se você quer ser PJ, se você entrar em contato mesmo com a empresa, né? Se você for uma pessoa próxima e perguntar se eles aceitam PJ, eles não vão falar que aceita PJ porque eles não querem tomar um processo no rabo, né? As empresas, né? A CLT já serve para isso, para prender o homem e a pessoa em si, né? Para pagar mais imposto para o governo, né? 50% para você e 50% para o governo, né? Nosso salário hoje seria na casa dos 3.800, fácil, R$4.000, né? Só que se tu chegar no atacado e perguntar se eles aceitam PJ e também se eles aceitam um contrato de 4 a 5 anos sem botar processo um no outro, né? No caso, o patrão e a empresa e o funcionário, eu acho que eles não aceitam não, cara. Por isso que eu falo pra vocês que a melhor forma assim, tá, é você trabalhar com outras coisas, né? Trabalhar com solda, edição de vídeo, impressora 3D, você pode comprar impressora 3D para pintar bonequinho e vender boneco por R$2.000, tá, né? Tem muito isso. Tem muitas formas, cara, para você se proteger. O que eu falo pra você que é jovem é poupe dinheiro o máximo possível e depois cai fora, cara, nem olhe para trás. Eu, às vezes, assim, final de semana, tô pensando até começar a trabalhar, às vezes, assim, só para desopilar um pouco, de limpeza, assim, como é que chama? De terrenos, né, de terrenos
terrenos assim, né, de condomínios, né? Para você tirar uma grana massa, né? Você vai ali, dá o WhatsApp e faz o que tem que ser feito, né? Tira ali seus 100, 120 reais, né? Ou 150, né? Porque geralmente, eu me lembro que a média salarial do pedreiro, né? Em 2016, eu acho, era 180 e o cara que limpava era 120, tá vendo? 100. Hoje tá 150, cara, pra você limpar um lote, tá vendo? 150, 180, dependendo do tempo que leva, né? E, cara, dinheiro tem, tá vendo? Trabalho tem. Até pra fazer ter uma grana rápida, né? Então, o que eu falo pra você que é jovem é poupe dinheiro e pique a mula desses locais aí que são insalubres, né? Pra vocês não ficarem ruim da cabeça, né? E eu fiquei meio que 5 também, após eu pedir pra sair, né? Que eu fiquei sabendo da sacanagem da empresa. Eu fiquei com meus tímpanos, porque o decibéis, o nível de zoada no supermercado, que é o quê? Vamos lá. Se vocês pesquisarem aí o nível de decibéis no Google mesmo, no supermercado, cara, vai passar fácil, eu não sei aqui talvez de 100, 150, eu não sei, cara, porque eu não tenho aqui dados para tirar, né? Mas, cara, é bem alto. É coisa de fábrica, tá entendendo? Vocês não percebem assim a zoada, porque é sutil, né? Dos carrinhos puxando, das buzinas lá fora dos carros, né? Que entra também de qualquer forma, e tem os clientes que, né, chorando a porra toda, e o som da empresa em si, né, do interfone, né. Então, quando eu saí, cara, eu fiquei 5 meses, eu juro pra vocês, 5 meses pra me recuperar minha audição, tá entendendo? Eu juro pra vocês, e é cansativo, cara, o corpo definha rápido, o cara envelhece muito rápido no supermercado, eu prestei atenção nessa parte também. Tem um maluco meu que trabalhou comigo, meu amigo, eu não tô nem reconhecendo ele direito, ele tá ficando até calvo já. Então, para vocês aí, poupe dinheiro e não fiquem nesses lugares aí, né, para vocês não estourar os tímpanos, né, de vocês, né. Então, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que é bem negativo, né, para vocês que trabalham com atendimento ao público, né, supermercado, né, e muita zoada, né. Então, todos esses problemas de mulher, né, de família, escola e trabalho, vocês vão ver tudo isso igual um fim do túnel, tá entendendo? E no supermercado é meio que assim, né? Você termina de fazer compra e toda a raiva, toda a ira vai pro final dos caixas eletrônicos que sai na porta e o cliente manda todo mundo tomar no cu, tá entendendo? Então, perdoe o palavrão aqui, mas é meio que isso, tá entendendo? Então é meio que acabando aqui essa parte do trabalho. Para você que é jovem, poupe dinheiro e não volte nunca mais para CLT, pelo amor de Deus. A não ser que seja algo não tão horrível, né? Bom, saindo da parte do trabalho e chegando na parte da política, né? Hoje vemos que nosso querido Bostil, né? A política do Brasil aqui é uma cachorrada, né? Vocês veem que é um circo, né? É político que já foi comediante, como aquele cara lá, o Tiririca, né? Só falta o Tirulipa também, né? Tem também o Manuel Gomes, que está entrando, né? Está querendo concorrer. Olha só a cachorrada que é nosso país, né? Tem o ladrão, lógico, né? O Lula ladrão, né? Temos também Flávio Bolsonaro, né? Aquele maluco lá, né? Que tá mais para feminista, né? Para fazer leis para mulher do que para homem, né? E também o próprio Bolsonaro que ferrou com todo mundo, né? A ala conservadora, né? E o próprio Olavo de Carvalho falava muito isso para nós, né? Deixa eu arrumar a lapela aqui, né? Que o Bolsonaro em si, né? Ele ia acabar com a ala conservadora, né? Ele ia se vender, né? Ele ia se prostituir, sim, né? E ele ia se amedrontar, porque o sistema é foda, cara. Porque o brasileiro médio, né? Em si, né? Ele vê pra política, ele acha que o Brasil, nós brasileiros, temos, digamos, os políticos em si, não a população. Eles acham que os políticos vão resolver alguma coisa. Não vai, cara. Porque existe uma coisa que é chamado sistema SWIFT, que sai lá dos Estados Unidos, do Pentágono, que é o sistema bancário, né, que iniciou na década de 30, né, não na década de 30, né, já tinha, mas era algo bem ruim, né, que é a transferência de dados de bancos, né. Isso criado após a Segunda Guerra Mundial, década de 60, se não me engano. Mas existia o sistema SWIFT, só que era bem digamos, fajuto, né? Porque era por telefone e tal, você tinha que passar os dados, tinha que anotar, né? Isso lá na época da década de 30, né? Então, os Rockefellers, Rothschilds, né? Os Bilderbergs,
eles criaram, né, todo esse monopólio hoje que existe no mundo, que é através do sistema SWIFT, né, dos bancos, né. É tanto que eles assassinaram aqueles políticos e banqueiros naquele Titanic, né? Então muitos morreram ali, né? Muita gente rica, né? Poderosa que ia confrontar contra eles mesmos, né? Então hoje quem manda no mundo em si e no Brasil, né? Deixar bem claro para vocês, para não perder tempo, são essas famílias, né? Os Bilderbergs, os Rothschilds, os Rockefellers, né? Isso entraria na parte da conspiração, mas a gente já sabe que não é conspiração, né? Porque os Estados Unidos, ele é uma potência bélica, né? Porque não importa se teu país é rico, como o Brasil, que tem 7.800 quilômetros de faixa litorânea em si, né? É um país muito rico, mais do que o próprio Estados Unidos, né? Então, um país extenso, né? Que tem fauna, flora, temos a parte litorânea toda, que é para o Brasil já ser um país muito do futuro. O professor sempre falou que o Brasil é um país do futuro, né? Porque tem muitas riquezas em si, né? E já é para ser desenvolvido. Mas não é por quê? Porque existe sabotagem, né? Tanto da Rússia, da China, agora também que está entrando com muita força na Bahia, né? E os Estados Unidos em si, que sempre teve aqui, né? E a saída de Dom Pedro II foi por isso, né? Então eu ia abordar muito isso, eu quero abordar para vocês também esse tema, né? Eu quero abordar ao longo do tempo, né? Aqui, sobre a parte política, né? De como começou essa bagunça no nosso país, né? Aí, voltando, lógico, né? Tem o sistema SWIFT, e o sistema SWIFT é controlado por esses banqueiros, né? Aí esses caras, eles financiam facções criminosas, né? ONGs, né? No Brasil, né? O Banco Bradesco e Itaú está muito interligado com eles, né? Com esse pessoal das famílias mais ricas. A Rede Globo de TV, né? Também, né? A Rede Globo de Televisão. Silvio Santos em si também é um cara que pediu dinheiro emprestado na década de 70 para eles, né? Ele se é judeu agora, né? Isso aqui tem uma diferença, eu deixo bem claro para vocês, né? Uma diferença de judeu comum, que aí segue a Torá, né? Que é o próprio Jesus Cristo, né? Que a Torá é vinculada a Cristo, né? O Messias, né? E tem a parte inversa, né? Que chama de Talmud, né? Que foi criado no ano 600, né? Após a morte de Cristo, que são os judeus zionistas, né? Que são os fariseus e caduceus, né? Que sacanearam com os judeus. E tanto os judeus na Segunda Guerra Mundial foi perseguido por conta desses fariseus, né, caduceus, donos de templos, né, e de igrejas, né, principalmente aqui no Brasil. A gente já sabe que a Universal faz parte da CIA, né, a Universal do Edir Macedo, né, faz parte da CIA, né, e eles têm muito monopólio, cara. Eles são muito poderosos, cara. Eles são muito poderosos. Eles têm muito dinheiro, eles têm muita influência, né, no nosso país. E por causa deles, muita gente na Alemanha morreu, né? Judeu comum, cara, judeu comum. Eu tô falando de judeu, pessoas normais. Eu não tô falando de judeu zionista. O judeu zionista, ele se esconde em catatumbas, cara. É o pessoal do Talmud, né, que pede para comer criança, carne de criança, né? Foi por isso que Hitler começou a perseguir esse pessoal, tá entendendo? Só que a culpa foi pro judeu comum, né, da Torá, que não tem nada a ver, né? Porque os fariseus ficaram muito putos com Cristo, né? Porque Cristo falou toda a verdade, que ele falou sobre as raças de víboras, né? São eles, né? Então, eles invertem a palavra, entendeu? Eu não duvido que a Igreja Católica seja a parte deles também, entendeu? Porque por mais que Paulo tenha feito, né? Paulo tenha fundado a igreja em si, né? A Igreja Católica, a apostólica cristã, se não me engano, né? Tem muito dedinho dos fariseus e caduceus, né? Que conseguiram se infiltrar ainda, entendeu? Enfim, essas coisas aqui eu quero contar com vocês com o passar do tempo, né? Aí voltando para a parte política da idiotização, a gente sabe que vem dessa gente aí que é muito poderosa, né? E eles influenciam muito na mídia e também nas escolas públicas, né? Essas esquisitices de homossexualismo, né? Ensina a criança de 5 anos de idade a achar que é mulher, o garoto, né? Tá entendendo? Troca de sexo, essas coisas. Então vem deles, né? Vem deles. Dos zionistas passando para os esquerdistas. E os esquerdistas não se tocaram ainda que eles são meras fantochezinhos, né, dessa elite, né. Então, os políticos, assim, tiririca, esses caras, esses bandos esquisitos, né, agora tem esse caneta azul entrando aí, cara, só vai piorar a situação no Brasil, né. Então, a política do Brasil foi feita para dividir a população em si e transformá-las em idiotas, né, igual no filme Idiocracia, né, que eu quero voltar bastante no tema, né, da Agenda 2030, né. Então, a política no Brasil foi feita para ferrar com o homem, né, o homem que sabe o que está acontecendo, né. Ele sabe, nós sabemos da tragédia que está por vir, né. O que nos resta, né, lógico,
que é agora que eu vou entrar com vocês no tema Agenda 2030, e a gente já está com quase 1 hora, né, de vídeo. A Agenda 2030, né, de acordo com o Klaus Schwab, né, que ele quer botar a famosa fala, que ele botou a famosa fala em 2016, né, que eu me lembro muito bem, quando o Romulo Maneskin e o Humberto Volz, ele falou que nós seremos pobres, né, teremos quase nada, mas seremos felizes, porque o mundo será totalmente digitalizado, né, totalmente digitalizado, e o dinheiro, ele vai deixar de existir, né, a moeda fiduciária, por isso que o tempo está correndo, e logo, logo, o dinheiro vai deixar de existir, né, nas nossas mãos, e aí não vai ter como sonegar imposto, né, para o governo, né, e fazer aquela obrinha ali, tipo o pedreiro, né, o pedreiro vai ser obrigado, né, o boomer de 50, 60 anos vai ser obrigado a fazer os dados, né, vai ter que passar os dados ao banco, né, o extrato, né, se não me engano, é isso. Então ele vai ter que passar todos os 12 meses que ele trabalhou, né. Então esse boomer aí vai se ferrar pra caramba, né, no futuro, né. Então, vocês podem ver que na nossa Agenda 2030, né, ela não vai ter perdão nenhum, tá entendendo? Sobre nós, né. Então, tem muito mesmo a parte dessa agenda muito avançada, né, que segundo o Humberto Volz, o Márcio Rubens do Verdade Oculta, né, eu vou deixar até indicado aqui o canal dele, né, o Márcio Rubens, que lá em 2030, em 2016, ele falou bem claro que a Agenda 2030 estava em curso em 92%, né? Que é a ordem mundial, né? Hoje está na casa dos 96, 97, cara. Só falta os robôs, né? E a inteligência artificial e a industrialização totalmente descentralizada, né? Com o Alibaba, AliExpress, Mercado Livre, a Amazon, né? Já imaginou aquela entrega, né? Que tu recebendo, né? Com drone, né? Essas coisas, vai ser tudo automático, né? Automático, né? E os bancos, né? Os bancos e as startups, o Nubank, todos os bancos em si, aí, que vocês conhecem, os bancos tradicionais, também são digitalizados, né? O Alibaba, o AliExpress, eles têm também o sistema deles, né? De pagamento, tem até o sistema de crédito, né? Que você pega emprestado com eles mesmos. Eles mesmos deixam bem na cara, né? Na cara dura que eles são bancos agora, né? Eles se consideram bancos, né? A Kabum, a Magazine Luiza está entrando nessa também. Então, o próprio Mercado Livre, né, que está na China agora, né, o Mercado Livre, e vai arrebentar com a cadeia produtiva do Brasil inteira, porque o empresário brasileiro já é sufocado, né, com 35% de imposto. Aí tem 15% de inflação. Aí você não consegue, né, ter margem de lucro, né, e não tem para quem vender no final, né, só tem pobre, né, e com Bolsa Família, essas coisas todas. Aí tem essa parte da renda universal, né, renda básica universal, que esses políticos aí, né, junto com as grandes empresas Big Techs, né, privada, eles vão meio que entrar em um plano, né, para fazer com que todos tenham uma renda básica universal e que ninguém fique à mercê, segundo eles, né, entre aspas, né, na pobreza e na fome, né. Isso aqui, cara, não tem como, cara. Vocês sabem, olha só pro Brasil como é que é, né. Tem todo esse negócio, né, do como é que chama? Do Bolsa Família, e as pessoas passam fome de qualquer jeito. Então, quem tem que correr atrás do seu, né, multiplicar, somos nós mesmos, né, correr atrás, né, de forma individual, que no final se torna de forma coletiva, de forma indireta, né, porque você está correndo atrás do seu dinheiro, você está multiplicando, né, e poupando e não gerando inflação, né, e guardando também e fazendo as coisas certas, né. Aí, a Agenda 2030 é isso aí, cara. Você será pobre, não terá quase nada, mas será feliz e vai ter uma renda básica universal, onde você vai comer aquelas carnes de plástico, né? Que no filme do George Orwell, né? Tem até o livro dele, eu vou deixar aqui, né? Linkado para vocês se quiserem também. Sobre a revolta dos bichos, né? Que é a revolução dos animais, né? Porque nesse filme, né, eu vou até pular aqui logo, nesse filme, o personagem, ele tá lá sentado, né, comendo carne, né, que não é carne, e ele fala, tem gosto de carne, parece carne, mas não é carne. E existe, nessa série, cara, existe, nesse filme, né, tem também a televisão, né, que vigia eles 24 horas, né, 24 horas, e esse cara que criou esse livro, né, o George Orwell,
Foi lá na década de 40 a 60, né? Ou seja, o cara já tinha uma visão ampla do que ia acontecer no futuro, né? Com as elites, os políticos nos vigiando pelas câmeras, né? Ou pela TV. E hoje já tem TV que já tem sistemas que às vezes até pelo Wi-Fi, que consegue captar a voz, né? E também a silhueta do nosso corpo através do Wi-Fi e do campo eletromagnético, né? Que nosso corpo, para quem não sabe, tem um campo eletromagnético no nosso próprio corpo, né? Que parece uma maçã, né? Se vocês pesquisar. Então, tem muita tecnologia avançada e esse pessoal do sistema que nos controla, cara, vai botar pra foder em todo mundo, tá entendendo? Não é à toa que o nome do meu canal aqui é Hit no Futuro, né? Porque o personagem Hit, né, se vocês pesquisarem, ele é um cara muito frio, né? E ele botou pra foder em Goku, né? Ele é bem cirúrgico, né? Com aquela mão dele, né? Pra acertar os pontos vitais. Então, a Agenda 2030, né? Como eu falei para vocês, com a renda básica universal, essas empresas como o Mercado Livre vai ferrar de uma forma o vendedor local que não vai ter chance nenhuma. Não adianta nem ele querer vender, porque o Mercado Livre ele vai cortar isso, tá dentro? Porque como ele está na China, as camisetas, as roupas, né? As produções lá é muito mais barato do que aqui, né? Então, se você teve uma máquina de costura e você, tipo, gastou R$800 em tecido, né, em malha, para fazer uma camiseta, 20 quilos dá para fazer 100 camisetas. Se você dividir, pode dar, sei lá, você pode gastar R$8 costurando, né, com sua máquina, né? Ou seja, você costurou, o custo foi 8 e você vendeu por 20, né, ou por 16, né? Então, lá na China, o cara tá produzindo coisa de centavo, tipo 80 centavos cada camiseta, tá entendendo? E a margem de lucro, sei lá, é acima de 400, 500, 600, 700%, né? Tá entendendo a brutalidade? Aí o cara vai pegar essa roupa no atacado lá, vai ao Mercado Livre, pega por 90 centavos, sei lá, R$1, e vende por 8, 16, 15. Cara, não tem chance alguma. Não tem chance alguma o empreendedor brasileiro, né, que está com sua maquinazinha de costura, sei lá o que for, ou até empresa de equipamentos de academia também, vocês vão ver isso, vai bombar muito no futuro. Que espero que o Gorgonoid esteja pronto, porque vai ser uma pancada feia, cara, no mercado. Não vai ter chance, cara. A China, ela foi criada para isso, né, na década de 80 e 90, por os comunistas, né. Eles tiraram toda como chama, tirou toda aquela ideologia deles e deixou somente para a parte da vigilância. Por isso que o filme de George Orwell está muito ligado com o Partido Comunista Chinês, né, e com o americano. Porque na década de 90, os americanos, muitos deles no Texas, caíram fora e foram para a China para produzir. Os engenheiros no Brasil, no final da década de 70 e 80, eles foram raptados, entre aspas assim, né, foram coabitados, foram assediados pelos chineses, né, para ir trabalhar na China, né, e muito brasileiro tá lá, muito engenheiro, cara, de família que já tem, sei lá, 2, 3 gerações, 4 gerações, tá entendendo? 4 gerações faz 70 anos, né, então 80 para cá, vai 40, 3 gerações praticamente, cara, já tem uma família lá, brasileiros, engenheiros até de reator nuclear, de Angra 1, Angra 2, fui para lá também, eu vi muito essas notícias, né? Humberto Volz dava muito ênfase nisso, e também o Márcio Rubens, né? Então, se você procurar pesquisar, você vai ver isso, que muito engenheiro brasileiro foi para lá, na década de 80, né? Tem uma família muito poderosa lá também, e os políticos aqui também têm. Então, ou seja, vai haver uma renda básica universal brutal, né? Assim como em George Orwell, em 1984, que vai ser um governo unipolar, né? Onde vai ser uma guerra entre dois lados, entre Oriente e Ocidente, né? E se vão chamar de eurasianos. No filme de George Orwell e no livro, ele chama de eurasianos Império do Amor. Cara, Ministério da Verdade, na verdade. Ministério da Verdade. Cara, coisa mais satânica, bicho. Vai todo mundo perder a liberdade, vai todo mundo comer carne de os goi, como o próprio os judeus falam, né, e também o próprio o Cruz do Carvalho, né,
nós, os góis, eles chamam de goi a gente, né? Os escravos, vamos comer carne de plástico feito por Bill Gates, né? Impressoras 3D, né? E já estão fazendo isso. E a JBS, cara, ela ela tomou boa parte dos frigoríficos do Brasil. Imagine só, lá nos Estados Unidos tem a CIA, tem o FBI, tem todo o sistema de vigilância também deles, tem os chineses e temos as empresas corruptas do Brasil, como a JBS e aquela empresa lá do Lula, né? Da construção, né? Que teve o problema, né? Então, essa turma toda, cara, estão tudo interligado uns com os outros. Quem vai se ferrar vai ser a gente, cara. Quem vai se ferrar vai ser a gente, né? Então, para vocês aí que são jovens, o que nós temos que fazer é dinheiro o máximo possível, né? Comprar uma terrinha longe da cidade, ter painel solar, estudar um pouco sobre campo eletromagnético, estudar sobre como fazer motor eletromagnético, né? Que eu vou deixar na descrição, que eu vi um canal de um cara que ele é chinês, ele fez um motor eletromagnético muito bom, né? E você ter sua proteção, porque, cara, carne, o alimento, cara, vai ser escasso, vai ser peão matando peão por alimento. Já não acontece hoje no Rio de Janeiro, né? Eu tava vendo os vídeos e também eu vi o vídeo do Monteiro, né, o cara lá que é empresário lá de Dubai, e ele falando sobre essa arrumação que está acontecendo no Brasil e no mundo, né, e essa agenda 2030, né, o Leandro Monteiro, né, se vocês pesquisarem aí, Leandro Monteiro, né, tem um canal lá de exportação de alimentos para Dubai, né, então, no Brasil já acontece roubo de alimentos dentro do supermercado e atacado, né, que já não tem lucro, né, por causa dos impostos, da concorrência, né, e agora o Mercado Livre entra com muita força. E tudo isso acontecendo, cara, é um terror, cara, que acontece conosco, não é brincadeira. Eu te pergunto, não é bom, nesse exato momento, todos, aprimorar a habilidade em como cavar um buraco para você, né, fazer sua própria fossa, fazer seus equipamentos, né, comprar energia solar, se preparar o quanto antes, porque vai estar muito caro, cara, as coisas lá na frente, né? Também ter seus gado, né, ter seu boi, ter suas cabras, ter também suas plantações, né, para você não passar necessidade, cara, porque no Brasil, o Brasil é grande pra caramba, tá entendendo? O que nós temos é o quê? Uma direção, né, sobrevivencialista, né, que é um tema que eu estou estudando bastante sobre isso, né, para você tentar sobreviver o mais rápido possível, né, nesse sistema maldito, né. Tem também uma Starlink, né? Por mais que seja dessa elite, né? Mundial, mas ter pelo menos, né? Ter pelo menos uma Starlink com você, né? No seu dia a dia, né? E fazer o seu serviço, né? Seu trabalho. E uma impressora 3D para você fazer seu próprio armamento. Sim, meus amigos. Dá para fazer uma arma, né? Uma arma letal para você mesmo, né? Tem vários tutoriais no YouTube ou no Reddit, né? No Reddit e em grupos aí privados que você consegue fazer o seu próprio armamento, né? Sua própria pólvora, tá entendendo? Para você se proteger, né? Então, à toa que eu tenho uma impressora 3D, eu comprei, só que eu quero comprar da Bambulab, né? Que é muito melhor. E, cara, trabalhar e fazer dinheiro. E se proteger. E eu juro pra vocês, eu não sei se nos últimos dias eles vão perseguir a gente, né? Mas uma coisa que eu acerto com vocês, meus companheiros. Não tenham medo, né? Não tenha medo. Se a medo não assim com facilidade. O futuro sempre está nas nossas mãos e no homem também, porque o homem ele foi feito para ser racional, né? Para ser racional. E na hora da violência, que tiver ser violento, ele vai ter que ser violento, assim como Noé foi, né? Na arca, né? Para proteger a sua família. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui compre os equipamentos que vocês têm que comprar. Que eu já falei, máquina de solda, painel solar, essas coisas aí para vocês, né, somando. Porque madeira, cara, árvore. Cara, foda-se se o governo vai reclamar com você se você derrubou. Foda-se, tá entendendo? Você tem que ir lá e fazer essa merda, tá entendendo? Não importa se eles vão encher teu saco, tá entendendo? Porque se eu viajasse para a Austrália, seria a mesma bosta, tá entendendo? Só que lá na Austrália, eu não sei se o Coruja de Carvalho vai ver essa minha ideia que eu quero passar para ele. Lá na Austrália, se você olhar a média de temperatura, principalmente no meio ali, meio que Nordeste, digamos assim,
subsaariano, maluco, da Austrália, tem problemas pra caramba, tem problema de queimada, tem insetos gigantescos lá, né? A única coisa que não tem lá é político extremamente corrupto, como aqui, mas lá eu já pesquisei, tem umas corrupçãozinhas que acontecem na Austrália, mas não tem tanto bandido, né? Então lá tem como você ter uma vida boa, né? Mas aqui no Brasil, cara, nosso clima é extremamente perfeito para produzir qualquer coisa. Não é à toa que chama de terra do leite e mel, né? Que emana leite e mel. Então, o Brasil é esse país, cara. É esse país. Só que o problema é como você se proteger, né, da Agenda 2030. Com seu Bitcoin, né? Com as suas armas aí que você cria, né? Que você faz. Não depender de ninguém, dependa de si próprio, seja o senhor de si mesmo. Né? E não se churrascar aí, se estressando com a idiotice das pessoas aí que fazem no dia a dia, né? Então, para se preparar, não ficar choramingando, tá entendendo? Achar que vai acabar o mundo, né? Porque eu tava nessa pilha, né? Há uns 4 anos atrás, né? 2019, né? Eu tava nessa pilha, né? Eu falava, não, eu tenho que fazer alguma coisa o mais rápido possível. Se não fizer, eu vou me ferrar. Não. Vai ter brecha, cara. Vai ter brecha, muita brecha ainda, né? Nos próximos 10 anos. E 2030 é só o início, tá entendendo? Eu sei que eles estão antecipando algumas coisas, lógico, né? Como o Drex, né? Eles estão fazendo o Drex. Mas isso vai demorar um pouco, cara. Porque a população, principalmente pobre, para conseguir aceitar isso, vai demorar, tá entendendo? O pobre, ele mal tem acesso a smartphone. Isso já é um incauto para eles, tá entendendo? Por isso que ainda vai demorar um pouco, tá entendendo? Vai demorar um pouco. A não ser que eles façam uma pandemia e matem muita gente, como fez na pandemia, né? Que eles fizeram, né? O objetivo deles é ferrar conosco, né? Mas enfim, né? A Agenda 2030 tá chegando aí, né? Não há o que temer, né? O filme Idiocracia. E tem outro filme que eu vou deixar indexado, que é o filme Brasil com Z. Brasil com Z. Bota lá. Brasil ou filme. É um filme só de comédia e é praticamente o Brasil inteiro só tem idiota, cara. Por isso que eu falo que se você se preparar, fazer as coisas aos poucos e poupando dinheiro e trabalhando, você vai conseguir sobreviver muito bem, cara. Mas sendo longe da faixa litorânea, né? Tipo 250 a 300 quilômetros adentro da faixa litorânea, né? No caso seria o interior, né? Mais para dentro, né? Então, eu moro meio que em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Então, o meu objetivo é ir o mais para dentro possível, tá entendendo? Porque as facções criminosas a gente sabe que está aumentando a cada dia que passa. E a fome e a miséria também. Isso acontece no Oriente Médio, isso acontece também na África, está acontecendo muito, né? Também na Nigéria, né? Também no Congo, né? E na Etiópia, se não me engano, tá tendo umas invasões muçulmanas, né? Então, isso, cara, é briga por sobrevivência, né? Então, o que eu falo cria um grupo, né? Sei lá, só você, ou alguém mais próximo de você, ou até um amigo seu, né? Que entende o que está acontecendo. E crie uns laços, né? Se puder criar, com pessoas que têm o mesmo pensamento, né? Um grupo forte não é destruído tão facilmente, tá entendendo? Agora, na parte de vizinhança, que eu quero entrar com vocês aqui, se você é do interior, se você vê aquela senhora de 60, 50 anos assistindo Rede Globo, cara, saia de perto. Saia de perto. Se tiver alguém assistindo TV Globo, falando sobre feminismo ali, cara, sai de perto. Não chegue perto dessas pessoas, tá entendendo? Para elas não te boicotar e te perseguir, né, nos últimos dias, né? Porque elas vão te perseguir, né? Elas vão te perseguir, isso é bíblico, né? Então, essas pessoas do interior tem que tomar muito cuidado, né? Dependendo dos laços dela e do que ela segue. E se for ideologia, é pior ainda, é igual merda, né? Porque vocês podem ver que a ideologia conservadora, né? Tava tudo ok. Só foi Bolsonaro entrar e Bolsonaro botou muita merda, né? E todo homossexual gay acha que todo conservador é bonzinho, tá entendendo? Bonzinho com eles, né? Achando que a gente vai perturbar de acordo com os seus pecados, as coisas que você faz. E só porque você ainda vota em político de esquerda, não, cara, não vá. Sai de perto o mais rápido possível, tá entendendo? Essas pessoas vão te queimar e vão encher teu saco. Então, conservadores no Brasil aqui só é quem vamos dizer, atento sobre a elite mundial, sobre o que está acontecendo, né?
e que sabe que se continuar da forma que está, vai ser muito pior, que já está sendo, né? Você ter que conviver com essas pessoas, né? Então, é basicamente isso, né? Sobre a Agenda 2030, né? Que eu quero comentar sobre vocês, né? Que é para você tomar bastante cuidado, né? Com essas pessoas do interior, se você vê se as pessoas têm esses aspectos, e se proteger o mais rápido, né? Se for possível, né? Mas temos 10 anos ainda, pelo que pareça, temos 10 anos. E mais 5, os 5 anos é só para ver o desenrolado que eles querem completar, que é 100% da ordem mundial, né? Então, para vocês, homens aí, vocês, principalmente jovens, e vocês que são boomers, se atentem, né? Se atentem, principalmente se você é um boomer conservador que entende, que é o cara mais esperto, que gosta de tecnologia, que está sempre desperto sobre os problemas que vai ocorrer nos próximos anos, simplesmente se preparar e não baixar a cabeça. Então, é basicamente isso aqui que eu quero comentar sobre vocês, né? Nos vemos nos próximos vídeos, né? Eu vou falar muito sobre política e Agenda 2030, pode ter certeza, e também sobre a questão de trabalho e família, né? Que eu sempre vou botar ênfase aqui, né? Sobre os comportamentos da sociedade que está hoje, né? Então, isso aqui é o vídeo final e simplesmente a minha fala final e terminamos aqui. Então, nos vemos e até mais.